Hoje teremos uma aula diferente, até porque o momento exige que seja diferente. Estamos vivendo, na verdade, o mundo todo está vivendo um momento difícil, enfrentando a pandemia, enfrentando o coronavírus. Então, esse cuidado é necessário, manter o distanciamento social, por enquanto. Então, não esqueçam de sempre lavar as mãos, melhor dizendo, com água e sabão, passar o álcool em gel nas mãos, ficar em casa se puder, e se sair, ao sair, não esqueçam de usar máscara para se proteger e proteger o próximo, ok? Tendo esses cuidados, em breve retornaremos ao normal e estaremos juntos de novo. Se cuidem e segue a aula. Pronto, galera. Depois de ouvir o recado, agora vamos para a nossa aula. Para você que é do sexto ano, aula de Geografia sobre extrativismo. Eu vou lembrar vocês que este assunto está no tema 2 do seu livro de Geografia, no capítulo 1. Dê uma conferida e lá tem mais detalhes. A gente aqui vai fazer um apanhado geral, um resumo. E lembrando que após terminar a aula, para você que está acesso ao portal da nossa escola, eu vou colocar um link com um outro vídeo com mais detalhes sobre o assunto. E também esse material que vamos usar nessa aula também estará em anexo. Ok? Vamos para a nossa aula então? Eu vou desaparecer por alguns momentos e vou retornar daqui a pouquinho, certo? Vocês vão ficar escutando a minha voz. Então vamos lá, turma. Quando falamos de extrativismo, a primeira coisa que vem à cabeça, na verdade, sendo aluno, a gente olhando, né, esse tema, a primeira pergunta que a gente deve fazer para entender o assunto é: o que é extrativismo? Vamos lá? Então o conceito está aí na tela. O conjunto de atividades por meio das quais o ser humano retira ou extrai, e aí o extrai é para fazer uma associação ao que é extrativismo, lembre de extrair, de retirar. Então, o ser humano retira os recursos da natureza. Isso acontece em nosso dia a dia. Certamente você deve estar usando uma roupa, certo? Uma sandália. Você se alimenta, nós nos alimentamos para sobreviver. Então, isso tudo vem de onde? Da natureza. Então, são os recursos que nós, seres humanos, retiramos da natureza para usarmos, utilizarmos. Então, é uma necessidade. E isso acontece desde quando? Para você que é fã de história, e que estuda história, sabe que isso acontece desde a pré-história. Ou seja, quando os primeiros humanos começaram a habitar o nosso planeta. Certo, turma? Então, esses recursos naturais que nós usamos todos os dias são retirados da natureza. Eles são classificados em renováveis e não renováveis. Eu vou usar aqui uma caneta para ficar melhor, para mostrar para vocês, ok? Vamos lá. Os recursos naturais classificam-se em renováveis, que são os que podem ser recuperados rapidamente, dependendo do estado de degradação em que se encontram. Temos aqui o exemplo: a água é um recurso renovável, sempre se renova. Os vegetais, tá? As árvores que nos dão fruto, as ervas, certo? E alguns tipos de solo, de terra, ok? E os não renováveis? Se os renováveis são aqueles que se renovam, os não renováveis são aqueles que não podem ser repostos. Como, por exemplo, ferro, cobre, petróleo, carvão mineral. Além disso, também tem aqueles que são inesgotáveis. Como assim, professor? Aqueles que não acabam. Temos o exemplo: o ar, a luz solar e o vento. Tá? Esses não se esgotam. Seguindo, temos aqui os tipos de extrativismo. Então, o extrativismo, essa atividade de retirar o recurso da natureza, se divide em mineral, animal e vegetal. As imagens são bem interativas, né? Eu vou usar aqui a caneta de novo, queridos alunos, para só mostrar para vocês, certo? Quando eu estiver falando. Então, temos aí o mineral, que é a extração daquilo que vem do solo, no solo, como o ouro, né? Muito valioso e já gerou, né, muitas revoltas e muitas guerras por causa da disputa do ouro, que é muito valioso. Tem a extração do carvão, a gente viu lá também do ferro, né, do cobre, alumínio, certo? Animal é quando o ser humano, né, caça ou pesca. Caça em terra ou pesca no mar ou rio, como está aqui no exemplo, ó, os indígenas, os primeiros habitantes do Brasil caçando, e aqui um rapaz, um senhor, pescando.
ok? Temos também o extrativismo vegetal. Este é aquela atividade onde o ser humano tira dos vegetais, das árvores, certo? O seu fruto ou o seu material, como por exemplo aqui o látex, muito utilizado para fazer borracha, materiais de borracha. E também aqui temos a extração do açaí, um fruto muito gostoso, por sinal. E quando a gente extrai qualquer outro tipo de fruta, né? Então estamos praticando o extrativismo, vegetal. Seguindo, temos agora, turma, o extrativismo vegetal. A gente vai detalhar cada um deles, certo? Só repassar mesmo. É o processo de exploração dos recursos vegetais nativos, ou seja, naturais de um lugar. Isso é para a gente não confundir extrativismo com a agricultura. A agricultura exige um processo, né, de preparação do solo, de plantar, colher em um mesmo lugar. No caso do extrativismo vegetal, desculpem, é diferente. O ser humano vai retirar um recurso da natureza? Vai. De um vegetal? Vai. Mas qual é a diferença? É que ele não necessariamente vai plantar, não vai ter a preocupação de cuidar do solo, ele vai deixar lá pronto e vai retirar. Então isso é o extrativismo vegetal, ok? Diferentemente da agricultura, certo? Aí temos um exemplo aqui, ó, madeira, borrachas, ceras, fibras, frutos, nozes, produtos medicinais. Então, para a gente não confundir, uma ressalva aqui de novo, né? Extrativismo vegetal com agricultura, certo? Vamos seguir. Temos agora o extrativismo mineral, né? Retirar os minérios do nosso solo. Então, a gente viu o exemplo, né? Agora há pouco, que já tinha citado. Tudo que a gente retira da crosta terrestre do nosso solo é uma ação de extrativismo mineral. E o que é retirado do solo? O ferro, o alumínio, o cobre e entre outras coisas. Carvão mineral, por exemplo, certo? Então, sobre mineração é um termo que abrange os processos, atividades e indústrias cujo objetivo é a extração de substâncias minerais a partir de depósitos ou massas minerais. Pode incluir-se aqui também a exploração de petróleo, né, um combustível importante para o mundo todo, e gás natural e até de água, ok? Vamos seguir? Temos agora o extrativismo mineral, o animal, mineral a gente falou agora há pouco. Então vamos lá. Na imagem já deixa claro aí, né? Temos aí um navio praticando pesca. Temos um rapaz, um caçador, né? Com um animal que acabou de matar. E temos aí também a caça de uma baleia, também com navio. O detalhe interessante. O extrativismo animal é a atividade que o ser humano vai retirar o animal do seu habitat para consumir, certo? A pele para fazer roupa ou calçados, e a carne para se alimentar, certo? O que chama a atenção é o seguinte, nesse slide, é que nem sempre, você está vendo na imagem aí, né, ferramentas mais modernas para fazer o uso do extrativismo animal. Mas nem sempre foi assim, né? Na pré-história, tínhamos ferramentas mais rústicas, mais simples, ferramentas feitas de pedra, polidas por pedra. Então, ao passar dos anos, o ser humano vem se desenvolvendo e desenvolve também tecnologias para poder facilitar o uso dos recursos. Ok? Vamos seguir? Vamos falar agora sobre as formas de atividade extrativista. Temos 3 formas aí: a coleta, a atividade econômica complementar e a escala industrial. Professor, qual é a diferença? Vamos lá. A coleta ela é utilizada para fins de alimentação, para fazer abrigo, confecção de instrumentos de pesca, caça e defesa. E usa o que eu acabei de falar agora há pouco, né? Métodos simples, como, vamos lá, enxada, uma pá e ferramentas mais simples. Tipo os indígenas que até hoje temos no nosso Brasil, certo? Eles usam ferramentas simples. E eles utilizam esse método aí, essa forma de coleta. Temos a atividade econômica complementar, já um pouco mais moderna, mais avançada, mas praticada por povos que não conseguem sobreviver apenas de agricultura. Eles buscam
uma atividade extrativista, uma complementação de renda, uma espécie de comércio para poder sobreviver, ok? E na escala industrial, já falando de indústria, é algo maior, mais extenso, para exportação, para vender para outros países ou para o próprio país, mas é algo mais gigantesco e usam ferramentas mais com mais recursos, melhor dizendo. Temos um exemplo aqui no slide ele utiliza aqui da Faber-Castell, que fabrica muitos lápis, né? Borracha que a gente usa, mais modernos, canetas, certo? Então, são fábricas imensas, certo? Seguindo nossa aula, o extrativismo no Brasil. Acontece desde quando? Desde quando os primeiros habitantes do Brasil, os indígenas, ocuparam espaço, houve essa necessidade de sobreviver e extrair da natureza os recursos para isso. E aqui alguns exemplos. No Brasil, praticamos os 3 tipos de extrativismo: o animal, o mineral e o vegetal, certo? Esses 3 tipos. Aqui ele cita na imagem, tem o Vale do Rio Doce, bastante conhecido, e temos uma imagem mais antiga, a primeira imagem, mineradores também, né? Ok, então turma, essa foi nossa aula de hoje. Lembrem que essa aula estará postada no nosso portal, certo? E que teremos um material complementar, um vídeo complementar, detalhando mais sobre isso. Nossa aula será um pouco curta, certo? Lembre de ler o material também anexo, esse mesmo material está em anexo. No seu livro, capítulo 1, tema 2, capítulo 1, falando sobre extrativismo, e teremos uma atividade sobre este assunto. Um abraço e até a próxima!